Justificar é declarar alguém inocente. Alguém que é criminoso se declarar ser inocente. Aprovar alguém. Tornar alguém santo. Tornar alguém aceitável. Alguém perfeito. Então o Espírito também testificou, também justificou que Jesus ele é perfeito, que merece ser sacrificado, que foi tentado com Satanás, mas não pecou. Em tudo foi tentado, mas não pecou. Que a nascença dele foi através do Espírito Santo. Aleluia. Foi através do Espírito Santo. E por isso mesmo, quando nós vamos falar com a mulher, em Hebreus capítulo 9, versículo 14, a Bíblia diz: quanto mais o sangue de Cristo e pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, sem mácula, a Deus para purificar nossas obras boas. Essa é uma verdade. Que Jesus foi, se manifestou em carne. Visto dos anjos. E diz: visto dos anjos, pregando aos gentios. O Senhor Jesus, ele é pregado entre gentios. Gentios são pessoas que não faziam parte do povo de Israel, que não faziam parte do povo dos judeus. Você todo aquele que não fazia parte de Israel, que não fazia parte dos judeus, é chamado de gentio. E a palavra Paulo está dizendo que o Senhor Jesus é pregado também entre os gentios. Que o Senhor Jesus também é pregado entre os gentios. Aleluia! É pregado entre os gentios. E por isso mesmo, vamos encontrar em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 8, um servo de Deus chamado Filipe. Ele descia em Samaria, pregando ao Senhor Jesus, testificando do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus é o Messias, que o Senhor Jesus é o Salvador, que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, que o Senhor Jesus é o pão da vida. Enquanto Filipe testemunhava, pregava a palavra de Deus, a Bíblia diz, as pessoas ouviam o que ele fazia, o que Deus fazia. E não somente isso, encontramos o apóstolo Pedro, aí pregaram para os gentios, aí pregaram para o Cornélio, o chefe Cornélio, pregou ele para o Senhor Jesus, anunciou também que o Senhor Jesus é o único Salvador, que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Se quer perdão dos pecados, aceita Jesus. Pregaram dos gentios. Em Atos capítulo 13, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo e Barnabé. Ela descer a pregar a Jesus. Aleluia! A pregar aos gentios, a pregar às pessoas que não é o povo de Israel. Eles foram pregar na Atenas, na Grécia Antiga. Pregaram ao Senhor Jesus. Saíram fora para a Pereia. Pregaram para o Senhor Jesus. Chegaram a Antioquia.
Ásia Menor. E agora a Turquia pregaram o Senhor Jesus. Aleluia. Os apóstolos pregavam o Senhor Jesus. Jesus é pregado entre os gentios. Jesus é anunciado entre os gentios. E vamos encontrar outros homens também que receberam a palavra de Deus. Os gentios também que começaram a pregar o Senhor Jesus. Podemos encontrar um evangelista chamado Billy Graham. Também pregava o Senhor Jesus. Podemos encontrar outros. Podemos encontrar Daniel Perk. Kuna Winger também pregando o Senhor Jesus. Aleluia. Podemos encontrar outros. Podemos encontrar o pastor Macreme, que está na Tanzânia também pregando do Senhor Jesus. Podemos encontrar o pastor Pedro Nanga, que está pregando o Senhor Jesus. Podemos encontrar o pastor Denise, que também está pregando do Senhor Jesus. Podemos encontrar os outros que estão à sua frente, que também estão pregando do Senhor Jesus. Aleluia. Está anunciando do Senhor Jesus. Está testemunhando do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus é o Salvador. Pedro pregava dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, para que seja apagado de vossos pecados. Que sem arrependimento não há como entrar no céu. Aceitam a Jesus para perdão dos pecados. Há uma necessidade de aceitar a Jesus. Eles pregavam isso, anunciavam a Jesus. E depois outra verdade, ele só foi criado no mundo depois das pessoas ouvirem a palavra de Deus, creram no Senhor Jesus. Ser crido depois a pessoa aceitar a Jesus, os apóstolos também anunciavam para permanecerem na fé em Jesus Cristo. Por isso Paulo ele prega em Romanos 6. Será que podemos permanecer no pecado assim que queremos no Senhor Jesus? Para a graça de Deus abunde. Ele responde que de modo nenhum. Nós que estamos no Senhor Jesus não podemos permanecer no pecado. Não podemos permanecer nas práticas pecaminosas. Porque nós todos que queremos no Senhor Jesus devemos considerar como pessoas mortas para o pecado, que não vivem praticando o pecado. Porque um morto não faz nada. E se você está em Jesus, se considere como um morto para o pecado. Não vive praticando os pecados. Amém? Depois das pessoas quererem o Senhor Jesus, também vou anunciar que devem permanecer no Senhor Jesus. Permanecer na santidade. Permanecer firme com Cristo. Eles, mas nós que fomos batizados com Cristo, fomos batizados na morte do Senhor Jesus e ressuscitado com o Senhor Jesus, para vivermos em novidade de vida. Aleluia. A sexta verdade última aqui diz: e recebido acima da glória. Já vamos encontrar a glorificação do Senhor Jesus. A glorificação do Senhor Jesus. Jesus foi glorificado pelo Pai. Com todo o sofrimento que Jesus passou, pela humilhação que Jesus passou, pela rejeição que Jesus passou, pelas ações que Jesus recebeu, pelas lágrimas que Jesus passou, pelo sofrimento que ele suportou, pela crucificação em cima pendurado, sem cometer nenhum pecado, sem cometer nenhum erro, sem fazer nada do errado.
Mas Jesus foi crucificado. Jesus foi rejeitado. Um dos seus discípulos negou o Senhor Jesus. Um dos seus discípulos traiu o Senhor Jesus. Aqueles que seguiam a Jesus através de maravilhas, todos rejeitaram o Senhor Jesus. Jesus ficou na cruz pendurado. Com demais pessoas contra ele. E ele preparou o Pai. E ele clamou e disse: Deus meu, por que me desamparaste? Tudo Jesus suportou. Foi obediente até a morte. E a morte da cruz. E daí nós encontramos recebido acima da glória. O Senhor Jesus glorificado. A primeira glorificação após a sua morte. O Senhor Jesus ressuscita. Ao terceiro dia sai na campa. Sai do sepulcro. Fica em vida. Ele sobe para o céu. Por isso Filipenses capítulo 2, verso 9 a 11, a Bíblia diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, dos que estão na terra e debaixo da terra. Podem me perguntar: irmão, quem está lá no céu? Pode responder: no céu quem está lá são os anjos. Os querubins estão lá. Os serafins estão lá. O anjo Gabriel está lá. O arcanjo Miguel está lá. O anjo da morte está lá. Todos os anjos estão lá. Todos os anjos estão lá. Para que é o nome de Jesus. Todos estão na terra. Você está na terra. Eu estou na terra. Os animais estão na terra. Para que o nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho. Toda língua se dobre. E toda língua do aparelho do céu e da terra confesse com o Senhor Jesus. Confesse que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Aleluia. Jesus é o Senhor. Senhor para ser obedecido. Senhor para ser servido. Senhor que vive para todo sempre. Jesus foi exaltado também. Jesus foi glorificado. Por isso mesmo em teu nome está todo nome. Para que o nome do Senhor Jesus, doenças sejam curadas. Doenças são curadas. Demônios são expulsos. Pecados são perdoados. As cadeias de Satanás são quebradas. Porque há poder no nome do Senhor Jesus. Porque Deus o exaltou. Por isso o apóstolo Paulo, ele estava a dizer: não há como ter dúvida. Não há por que a igreja duvidar. Não há por que a igreja ter dificuldade de acreditar que Deus Ele manifestou o seu amor. Que o amor de Deus é tão grande. Por isso o apóstolo Paulo, ele exortava Timóteo para permanecer as sinais doutrinas corretas, as doutrinas fundamentais da palavra de Deus, para permanecer em santidade, a permanecer na palavra de Deus. E nós que aceitamos a Jesus, devemos crer no Senhor Jesus, que Ele é o Salvador. Fora do Senhor Jesus não há outro. Não existe outro Salvador. E jamais existirá. Que somente o Senhor Jesus é o Salvador. O único que morreu pelos pecados da humanidade, por todos os nossos pecados, e ao terceiro dia ressuscitou para a nossa justificação e como confirmação do julgamento de todo o mundo.
Jesus tinha que ressuscitar. Por isso você quer perdão dos pecados. Então Deus aceita a Jesus. Você quer libertação? Somente em Jesus. Você quer ser purificado de qualquer coisa? Somente o Senhor Jesus. Você quer cura? Somente o Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Esta é a palavra de Deus.